Olá, quarto ano, bom dia! Estamos começando mais uma aula, tá? Um vídeo com explicações e orientações da atividade de vocês de hoje, que é de matemática, certo? Nós vamos estar ainda no assunto de frações e hoje vamos falar sobre adição e subtração de frações, ok? Então vamos lá. Para começar, né? Adição e subtração vocês já sabem bem o que é. Frações vocês estão desenvolvendo nesses conteúdos que nós estamos estudando. Tá? Então, aqui a gente vai aprender sobre a adição e subtração de frações com denominador comum. Para realizarmos adições e subtrações em que as frações envolvidas já tenham o denominador comum, basta mantermos o mesmo denominador no resultado e fazermos a conta com o numerador. Por exemplo, tenho a fração 2/7 mais 1/7. Então, é só somar os números de cima, repito, o denominador. Então, basta eu manter o denominador e colocar a soma 2 mais 1, tá? Que vai dar 3. Então, o meu resultado aí da fração será 3/7. A mesma coisa se fosse uma subtração, tá? Eu tenho a subtração 5/9 menos 2/9. Então, eu faço a subtração 5 menos 2, que dá 3, e repito o denominador. É simples, não tem dificuldade. Repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Isso que acabei de explicar tem no livro de vocês, tá? Então, ele traz lá, falando sobre adição e subtração de frações, e ele traz o exemplo aí do Arthur e da Márcia, que pediram uma pizza, da qual o Arthur comeu 3/8 da pizza e a Márcia comeu 2/8, tá? Ele traz aí uma ilustração. Podemos determinar uma fração para representar a quantidade de pizza que os dois comeram juntos, efetuando uma adição de frações, ou seja, fazer uma soma do que ela comeu e do que ele comeu. Como que faz isso? Muito simples, tá? Eu posso primeiro representar em forma de frações e também em formas de figura, né? Quadrinhos. Então, a parte que o Arthur comeu são 3. Ele comeu 3 fatias das 8 fatias de pizza, né? Porque normalmente uma pizza tem 8 fatias. Então, lá ele representou na figura que o Arthur comeu 3 pedaços, que é a parte vermelha, então a fração 3/8. Já a Márcia comeu 2 fatias, então aqui de azul, 2/8. Lembrando que o 8 aqui representa o total das fatias de pizza. Então, a quantidade de pizza que os dois comeram juntos foi 5/8. Por quê? Muito simples, é só somar as frações. Vejam que os denominadores são repetidos, né? São os mesmos. Vai ser a mesma coisa. O que vai mudar são os numeradores, ou seja, você vai somar somente os números de cima da fração, certo? Então, somou 3 mais 2, que deu 5, que é a quantidade de pizza que os dois comeram juntos. Ou seja, eles comeram 5/8 da pizza. Então, essa é a explicação que ele traz aí relacionada à adição, que foi a mesma coisa que eu falei no início do vídeo. Podemos também determinar a quantidade que sobrou dessa pizza e para isso nós vamos fazer uma subtração, tá? Então aí ele traz uma representação e também traz as frações. 8/8 é a pizza toda, é o total. E 5/8 é a quantidade de pizza que os dois comeram juntos, né? A gente já fez a adição, que deu 5/8. E a quantidade de pizza que sobrou foi 3/8. Por quê? Né? São 8 fatias de pizza no total, menos 5 fatias que eles comeram, sobrou 3. Portanto, a fração que representa o que sobrou da pizza é 3/8. Da mesma forma, repete o denominador e subtrai os números de cima, que foi 8 menos 5, que deu 3. Olha só como é fácil. Agora que vocês viram como é fácil e prático fazer uma adição e uma subtração de frações, a gente vai para a atividade, tá? Vocês vão fazer aí a questão 1, 2, 3 e 4. Então, na número 1, você vai observar, tá? Cada figura, que elas estão divididas em partes iguais. Você vai escrever e efetuar uma adição. Presta atenção sempre no enunciado, ele está te pedindo uma adição, para você determinar a fração que pode representar o total de partes coloridas de verde e amarelo. Por exemplo, na letra A. Na letra A, ele traz uma figura, certo? Que tem 6 quadrinhos, certo? Então, o denominador aí dessa minha figura eu já sei que vai ser 6, porque é o total de quadrinhos. Agora, eu preciso saber a parte colorida. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, primeiramente, 2 frações. Uma
que represente a cor verde e uma que represente a cor amarela. Então, como que fica? Veja só. Prontinho. 1/6 para representar a parte verde, porque só tem um quadrinho verde, então fica 1/6. E 2/6 porque tem 2 quadrinhos amarelos, então fica 1 mais 2. No meu resultado, o denominador é o mesmo, que é 6. Então, eu somo 1 mais 2 e dou o resultado, 3. Portanto, fica 3/6. A mesma coisa eu vou fazer com a figura B, com a C e com a D, tá? 2 frações e depois eu somo e dou o resultado. Na questão 2, é só para vocês efetuarem os cálculos. Vocês têm aí várias frações, tanto de adição como de subtração, só que ele já está colocando o resultado do denominador, tá vendo? Na letra A, por exemplo, 18 18avos menos 10 18avos. Ele já colocou 18avos aqui dentro, então você não precisa se preocupar com o denominador. Você vai só fazer a subtração aqui na letra A, 18 menos 10, que dá 8, né? Simples, a mesma coisa você faz com as outras. Questão 3. Observe como podemos calcular 3/5 menos 2/5 usando figuras. Primeiro, desenhe uma figura e divide ela em 5 partes iguais para representar o todo, ou seja, 5/5. Em seguida, pintamos de rosa 3 das 5 partes dessa figura. Então, para representarmos a fração 2/5, riscamos 2 das 3 partes coloridas de rosa. Assim, restou uma parte rosa sem riscar. Logo, a gente conclui que a fração 3/5 menos 2/5 é igual a 1/5. Ok. Agora, eu vou fazer de maneira semelhante ao que ele me mostrou ali, com essas figuras A, B e C. Como é que eu faço? Eu tenho lá na minha figura A, né, uma representação, e eu vou fazer a subtração, que é 6/9 menos 2/9. Então, o que eu faço? Eu, primeiro de tudo, vou responder as frações aqui, né? A subtração. Então, 6 menos 2 dá 4 e repito o denominador. Dá 4/9. Só que na figura você tem que riscar, né? Além de colocar o resultado, você tem que riscar o número de quadrinhos que foram perdidos, que foram subtraídos. Então, é 6 menos 2, tá? Então, se ele está tirando 2, então você vai riscar 2 quadrinhos, certo? Mesma coisa com a B. Você vai fazer a subtração e vai riscar aqui dentro do círculo 4 triângulos, ok? É simples, galera, mas se ficar aquela dúvida lá na hora de fazer, podem perguntar. Já na questão 4, tem uma representação de uma horta que a Maria fez para cultivar aí couve, tomate e cebolinha. Letra A. Que fração da horta representa a parte destinada ao cultivo de tomate? Aí vocês vão contar primeiramente o total de coisas que a Maria cultiva na horta, ok? Conta tudo para ser o denominador. O valor total vai ser o denominador, ou seja, a parte de baixo da fração. E o tomate, aí você vai contar todos os tomates que tem e vai fazer sua fração. Vai ficar o número em cima, que é o total de tomates, e o número de baixo, que é o total de coisas que a Maria colocou na horta. Pronto. Letra B. Escreva e efetue uma adição para determinar a fração da horta destinada ao cultivo de cebolinha e tomate. Então, o que você vai fazer? Depois que você representar as frações aqui na letra A, você vai fazer uma adição de cebolinha mais tomate. Depois de tomate e couve, e depois de couve e cebolinha, tá bom? Mas primeiro de tudo você tem que representar as frações na letra A, ok? E depois fazer as adições nesses quadrinhos de baixo. Então, gente, é isso. Bons estudos, até a próxima aula, viu? Fiquem com Deus e beijão.